Olá pessoal, tudo bem? Hoje veremos mais uma aula sobre o Segundo Reinado e trataremos especificamente sobre o surto industrial. Esse surto industrial está bastante ligado à aula passada que nós abordamos a economia cafeeira. Nesse intuito de tentar demonstrar como que essas novas culturas agrícolas, né, sobretudo o café, o Segundo Reinado passa por um bom período em relação às exportações agrícolas. Nós temos, né, no Brasil, nesse momento, algumas tentativas de industrialização do país. Nesse sentido, a economia cafeeira, a região sudeste, ela será preponderante. Então, aqui nós tentamos, nessa aula de hoje, nós tentaremos entender as razões desse surto manufatureiro, né? O que incentiva, que fatores levaram a esse surto industrial e, por outro lado, quais foram os limites desse primeiro surto industrial ocorrido durante o Segundo Reinado. Então nós teremos as causas, os fatores e aqui os elementos que levaram ao fracasso desse primeiro surto industrial. Nós daremos destaque ao Barão de Mauá, né, Barão depois Visconde de Mauá, que é o Irineu Evangelista de Souza. Ele é um personagem que sintetiza bastante esse momento. Então vamos dar início aqui a essa aula sobre o surto industrial no Segundo Reinado, abordando a tarifa Alves Branco. De que maneira essa tarifa Alves Branco ela vai impactar esse surto industrial? Então, em 1844, a tarifa Alves Branco aparece como uma tarifa que irá taxar os produtos importados. Qual que era o objetivo da tarifa Alves Branco? Ela visava o aumento das receitas do Estado Imperial por meio da tributação alfandegária. Ou seja, nós passaríamos a cobrar taxas de importação, né, impostos de importação maiores, visando aumentar a arrecadação, visando, né, colocar mais dinheiro no cofre do Estado Imperial Brasileiro, né, nos cofres públicos. Desse ponto de vista, o objetivo era esse, né? Como o Brasil importava bastante, eu taxando os produtos que vinham do exterior, eu aumentaria as receitas do Estado. Porém, além desse elemento, nós temos a tarifa Alves Branco aparecendo como um incentivo, eu diria, para a indústria nacional. De que maneira? A tarifa Alves Branco ela gerou uma barreira protecionista para os produtos importados. Dessa forma, ela incentiva a produção da indústria nacional. Ao encarecer os produtos que vinham do exterior, nós incentivamos a produção da indústria nacional. Então, a tarifa Alves Branco aparece aqui como o primeiro elemento, né, que vai alavancar esse surto manufatureiro no Segundo Reinado. Um outro ponto, já bastante comentado, é a disponibilidade de capitais no Brasil nesse momento, por conta, sobretudo, mas não só, da cafeicultura. Aqui as atividades agrícolas, né, as exportações voltadas ao setor agrícola, né, ou né, focada nesse setor agrícola, o Brasil também arrecadava receita com a exportação de produtos primários, não precisa nem dizer isso, a gente viu bastante na aula passada, mas a cafeicultura é fundamental para promover essa acumulação de capitais. E esses capitais agrários, eles vão servir de base para novos investimentos. Novos investimentos, sobretudo na indústria.
Mas não só na indústria. Os investimentos industriais aparecem aqui, mas nós temos uma série de investimentos nesse momento. Teremos as ferrovias, os bancos, representando um importante setor que é o capital financeiro, que vai ter um volume muito maior na oferta de crédito. Então essa oferta de crédito, ela também possibilita novas empresas de outros setores. Então a existência de crédito, ela é sinal, né, vamos dizer, do fortalecimento do próprio sistema bancário, né? Se nós temos mais dinheiro circulando, pipocam bancos por todo o país, que significa uma robustez desse mercado financeiro. Nós temos também navegação a vapor, comunicações como os telégrafos, o setor de comércio, né, empresas importadoras e exportadoras, e o comércio urbano crescendo bastante aqui também, obras de melhoramento urbano, como redes de água e esgoto, a iluminação pública, que a princípio ainda não era com energia elétrica, era carvão. Então nós temos uma série de investimentos que decorrem da expansão cafeeira, que gera, né, vamos dizer assim, disponibilidade, gera uma acumulação de capitais, um capital agrícola que vai se metamorfoseando em novos investimentos, né? Vira capital financeiro, vira capital industrial, vira capital comercial. É isso que eu quero que vocês percebam. Uma outra lei por parte do Estado que vai acabar repercutindo nesse surto manufatureiro é a Lei Eusébio de Queiroz. Ela põe fim ao tráfico negreiro em 1850. Então, a partir de 1850, não poderia mais se entrar novos braços escravos no Brasil. Desse ponto de vista, a Lei Eusébio de Queiroz, ela vai liberar o dinheiro, esse capital escravista. O dinheiro que antes era investido na compra de escravos, vai buscar novos investimentos. Desse ponto de vista, é fundamental entender a Lei Eusébio de Queiroz, em conjunto aí com o crescimento da cafeicultura e contribuindo também para o fortalecimento e a expansão do sistema financeiro e bancário do Brasil durante o segundo reinado. Boa parte desse capital que era reinvestido, né? Eu comprava escravo, esse escravo ia trabalhar, ia gerar mais lavouras, essas lavouras geravam mais divisas, eu comprava mais escravos. Existia um circuito do capital escravista. Porém, com a Lei Eusébio de Queiroz, significa que não entrarão mais escravos. Eu não poderei comprar mais escravos. Continua a escravidão no Brasil, né, até 1888, mas esse capital, vamos dizer assim, ele fica liberto para outros investimentos. Então, desse ponto de vista, nós temos aqui, nesse momento do segundo reinado, nesse contexto, o robustecimento da economia nacional através da constituição de um sistema financeiro e creditício extremamente importante para esses novos investimentos. Beleza? Um outro ponto interessante é que esse capital escravista, essa acumulação de capitais, vai gerar um aumento no meio circulante, vai gerar um aumento de dinheiro, né? Se circula mais dinheiro, é mais comércio, são novos investimentos, então há uma dinamização da economia brasileira nesse momento. Um outro ponto interessante que tem a ver com a Lei Eusébio de Queiroz, nós iremos estudar isso um pouquinho mais adiante, com mais ênfase, é a questão da imigração. Se o tráfico negreiro já sinaliza o fim da escravidão, nós temos o incentivo aos imigrantes. A imigração representa o trabalho livre. Um trabalho livre entre aspas, né? Porque a gente sabe que o trabalho é uma forma de exploração, mas esse trabalho livre já visando um trabalho assalariado. Então, a imigração cria algumas formas de assalariamento e vai incrementando o nosso mercado consumidor, que ainda é tímido, mas ele vai tendo, né, um incremento aí. Um outro ponto interessante
é o imperialismo inglês, que favorece o nosso surto manufatureiro. Alguns problemas, né, lá na Europa, por exemplo, decorrente aí da segunda revolução industrial, nós temos um aumento sobremaneira dos capitais lá na Europa que não tem áreas de investimento. Então, boa parte desse capital inglês vai ser investido no Brasil. Então, boa parte, esse imperialismo inglês significa que os investimentos estrangeiros, né, vindo, por exemplo, da Inglaterra, sobretudo da Inglaterra, buscam áreas de investimento aqui no Brasil. Então, muitos bancos ingleses, né, nesse momento, ferrovias sendo montada aqui, empresas de telégrafos. Então, esse imperialismo inglês, ele favorece o nosso surto industrial. De um ponto de vista, vamos dizer assim, bem emblemático, nós temos nesse momento a figura do Barão de Mauá. Por que ele é um caso emblemático? Ele é o empresário que se destaca nesse momento. Eu coloquei ele aqui e ele é abordado muitas vezes na historiografia, né? Aqueles estudiosos sobre o período falam que ele foi o primeiro empresário moderno. De que maneira isso? Ele diversifica os seus investimentos. Então ele vem, ele acumula dinheiro em uma economia, né, que é a economia nacional, uma economia exportadora, uma economia agrícola, mas ele, né, segue nessa diversificação. Então ele busca pegar, né, esse capital agrário, agrícola, e investir em bancos, indústrias, ferrovias, serviços urbanos. Essa é uma atitude empresarial bastante significativa, né, representativa do bom capitalista, que diversifica os seus negócios. Nesse sentido, nós temos, nesse momento, o chamado processo de substituição de importações. Isso impulsiona a industrialização em países da periferia. Então, o que seria esse processo de substituição das importações? Nós temos problemas na importação, crises no centro do capitalismo, crise na Europa, por exemplo, ou algumas políticas protecionistas, né, que atravancam essa entrada de produtos estrangeiros, mas sobretudo por conta de problemas, né, lá na máquina do capitalismo, lá no centro do capitalismo, que resultam em surtos industriais. Já que eu não posso importar, eu vou passar a produzir aqui na periferia do sistema capitalista. Okay? Desse ponto de vista, então, nós temos os principais fatores que levaram a esse surto manufatureiro. Porém, nós temos limites a esse surto industrial. Ele foi, né, um surto industrial importante, mas que fracassou. Foi uma breve experiência. Por quê? O nosso mercado consumidor ainda era pouco desenvolvido, o trabalho assalariado ainda não era tão representante, ainda a escravidão até 1888 é existente. Nós temos a concorrência internacional, sobretudo dos produtos ingleses, né? Então tem uma enxurrada de produtos ingleses que dificulta a nossa industrialização. As tarifas protecionistas no Brasil, elas vigoram, mas também elas são, né, pressionadas. Por quê? Os interesses imperialistas. Então, boa parte desses países centrais do capitalismo, eles pressionam a queda dessas barreiras protecionistas. E um outro ponto fundamental para a gente fechar a aula é o nosso, né, desenvolvimento tecnológico, que é precário. Ou seja, o Brasil não tinha um domínio tecnológico para fazer frente aos países centrais do capitalismo. Então a gente ficava, né, assim, se o centro do capitalismo, se a Inglaterra estava na dianteira, nós estávamos na retaguarda, a gente ficava num plano secundário. Então a gente tinha que importar máquinas, muitas vezes, da Europa. Então nós estávamos, eu coloquei aqui, presos aos padrões, tecnológicos dos países centrais. Chegava para a gente aquilo que era possível. Então essa tecnologia, os países centrais, dentro da divisão internacional do trabalho, os países centrais sempre estão um passo à frente do ponto de vista tecnológico, o que atrapalha, né, o que impõe limites ao nosso surto industrial. Beleza, pessoal? Um abraço. Por hoje é isso.